Minha esposa riu no divórcio, acha que é o único. Mas quando revelei a verdade que ela sempre temeu, minha resposta fria mudou tudo e transformou nosso divórcio em uma guerra silenciosa. Tenho 38 anos, minha esposa, Karina, 34. Estávamos sentados na sala abafada de um mediador em Porto, onde 7 anos de casamento evaporavam entre o cheiro de carpete velho e o zumbido de lâmpadas cansadas. Karina, impecável como sempre, cruzou as pernas e disse com aquele tom superior que ela aperfeiçoou ao longo dos anos: "Vamos terminar logo. O meu tempo vale mais que isto." Ela me olhava como se eu fosse um erro administrativo da vida dela. Meses de humilhações ecoavam na minha cabeça. O João é sensível demais, ganha pouco, é um tédio. Até no aniversário do meu sobrinho ela soltou, rindo alto: "Se eu soubesse que ele ia virar isso, teria escolhido melhor." E ali, diante do mediador, quando propus um acordo justo, ela gargalhou, aquele riso curto, cruel. "Ainda acha que foi o único na minha vida?" Eu não discuti. Não dei espetáculo. Apenas abri a pasta marrom que ela conhecia. E depois, calmamente, coloquei sobre a mesa a segunda pasta. Aquela que ela jamais deveria ter visto. Karina abriu a pasta, e a mudança no rosto dela foi quase científica. Primeiro, a descrença. Depois, o pânico segurado pela ponta dos dentes. Por fim, aquele olhar assassino de quem percebe que perdeu o controle. Dentro da pasta, o relatório completo do detetive particular. 8 meses de observações detalhadas. Horários, mapas, notas de vigilância, registros de mensagens, fotografias de baixa resolução suficientes para contar uma história, mas nítidas o bastante para destruir outra. Encontros em cafés discretos de Vila Nova de Gaia, almoços prolongados em restaurantes onde ela dizia que precisava pensar sozinha, saídas de hotéis em horários que ninguém poderia confundir com reuniões de trabalho. 4 homens. 4. Um gerente de academia, o tal amigo que a ajudava com o treino funcional. Um barista, que inexplicavelmente enviava mensagens para ela às 2h17 da manhã, sempre com a frase: "Chegaste bem." Um motorista de entregas, que aparecia no prédio quando eu estava de plantão e desaparecia exatamente 15 minutos antes de ela chegar do trabalho. E o quarto, o mais antigo, o mais previsível, o mais perigoso. Ricardo, o amigo de infância, aquele que ela sempre descrevia com nostalgia e uma pontinha de ciúme invertido. Eu contratei o detetive 3 dias depois de notar que Karina começou a chegar em casa cheirando a perfume masculino caro, e não era nenhum dos meus. Ela alegou que um cliente abraçara ela sem querer. No dia seguinte, ela voltou a cheirar igual. No terceiro dia, também. Depois, vieram as corridas noturnas. "Preciso limpar a cabeça", dizia ela. Eu acreditaria, talvez, se ela não voltasse dessas supostas corridas com o cabelo perfeitamente arrumado, maquiagem intacta e saltos na mão. Quem corre à meia-noite com um delineador impecável? As mensagens secretas começaram logo depois. Ela levava o telefone para o banheiro até para escovar os dentes, desbloqueava com o corpo inclinado para longe de mim e ficava tensa quando eu simplesmente passava pelo corredor. Um dia, sem perceber, deixou o telefone conectado ao Bluetooth do carro, e quando entrou em casa às 1h54, ainda estava com a chamada encerrada minutos antes, registrada no painel. Número desconhecido. Naquele momento, eu entendi que a minha intuição tinha nome, horário e endereço. O mediador, um homem calmo, grisalho, acostumado a casais em colapso, retirou os óculos e respirou fundo como quem avalia um paciente antes da cirurgia. "Senhora Karina, isto é sério", murmurou. Karina virou-se para mim, os olhos estrentados, a voz carregada de veneno. "Estavas a seguir-me?" Eu falei baixo, quase gentil, porque a verdade não precisa gritar. Estava a seguir a minha esposa. A mulher com quem jurei construir uma família. Ela levantou-se num salto, a cadeira quase tombou. "Isto é o M-crime", gritou ela. "Uma invasão da minha privacidade. Vou denunciar-te." O mediador ergueu a mão, pedindo calma. "Senhora, acompanhar alguém em espaços públicos não é crime. Não há invasão de privacidade se não há violação de comunicação ou de espaços privados. Tudo o que está aqui", ele ergueu a pasta, "acontece em restaurantes, ruas, ginásios, parques, locais acessíveis ao público." Ela virou-se para ele com ódio. "Fica do lado dele, é? Como todos os homens."
Estou do lado da lei, respondeu o mediador, firme. O silêncio que se instalou parecia elétrico. Karina respirava de forma irregular, apertando o casaco contra o peito como se quisesse evitar que as fotos escapassem e a acusassem em voz alta. Ela ainda tentava recuperar terreno, tropeçando entre indignação falsa e medo real. João, tu és patético. Quem faz isso? Quem precisa de um detetive? Se tivesses sido um marido de verdade. Eu a interrompi pela primeira vez em muitos meses. Não com gritos, com precisão. Se eu tivesse sido cego como querias dizer. Ela não respondeu. Porque ali, diante de mim, diante do mediador, diante da pilha de provas, Karina não tinha mais controle da narrativa. A máscara que ela vestira com tanto zelo finalmente caíra. E todos nós vimos quem estava por baixo. Depois da sessão com o mediador, o verdadeiro inferno começou. Karina sempre gostou de controle, mas aquela pasta, aquela maldita pasta, tirou dela a única arma que dominava, a narrativa. E quando uma pessoa que vive de mentiras perde o enredo, o desespero vem vestido de histeria. Naquela noite, o meu telemóvel vibrou sem parar. Primeiro, uma chamada. Depois outra. Depois 10. 27 chamadas não atendidas em menos de 3 horas. Quando finalmente parei para olhar as mensagens de voz, houve um desfile de emoções artificiais, todas ensaiadas. Gritos, soluços, insultos, promessas, juras, ameaças veladas, e até uma tentativa de me culpar por ter arruinado o que era perfeito. Eu não respondi. Nenhuma palavra. Apenas encaminhei tudo para o meu advogado, exatamente como ele vinha me orientando desde o início. Não discutas. Documenta. Mas o pânico dela não ficou limitado às ligações. Às 22h14 daquela mesma noite, alguém começou a bater no meu intercomunicador. Insistentemente. Quando liguei a câmara, lá estava Dona Lúcia, a mãe de Karina, vestida com um casaco colorido e indignação suficiente para acender metade da cidade. Abre! Ela gritava. O João tem de explicar-se. O João tem de falar comigo. Desci as escadas devagar, já preparado para o espetáculo. Quando abri a porta, todo o prédio parecia assistir. O que estás a fazer à vida da minha filha, seu ingrato? Disparou ela, quase espumando. Arruinaste o casamento. A Karina errou, mas é humana. E tu a destruíste. Karina observava da rua, com os braços cruzados e o rosto molhado. Não sabia se de lágrimas ou de teatro. Eu? Perguntei calmamente. Ela destruiu tudo sozinha. Com 4 homens, Dona Lúcia. Um suspiro coletivo percorreu o corredor. Uma vizinha soltou um meu Deus. Outra começou a gravar discretamente. Dona Lúcia ficou branca. Isso é calúnia, berrou ela. A minha filha nunca faria isso. Então peça para ela abrir a pasta. Respondi, e voltei a subir. No dia seguinte, o contra-ataque formal começou. O advogado dela apresentou uma petição de emergência, alegando que eu havia privado Karina de meios de subsistência, insinuando que ela estava à beira da miséria porque eu teria cortado todo o apoio financeiro. A realidade? Karina tinha 3.200 euros na conta, dinheiro que eu depositava religiosamente todos os meses desde que ela decidiu tirar um tempo para se reencontrar e parou de trabalhar há mais de 1 ano e meio. Eu pagava tudo: renda, contas, seguros, alimentação, até as massagens e as aulas de yoga experimental que ela nunca completava. Meu advogado enviou a resposta em menos de 2 horas. Extratos bancários, comprovantes de transferências, faturas de hotéis, jantares, bens, ginásios, presentes. Tudo pago com o meu cartão. E entre as despesas, algumas saídas curiosamente realizadas nos mesmos horários e locais em que o relatório do detetive registrava encontros de Karina com 2 dos amantes. Quando o juiz viu os números, suspirou fundo e disse, quase com pena, mas também com cansaço: Senhora Karina, não há indícios de que esteja em qualquer tipo de necessidade financeira. O advogado dela tentou argumentar. Inventou que os gastos eram presentes de clientes, que ela gastava em nome da relação, que eu era financeiramente agressivo. Mas cada frase parecia se contradizer com a anterior, e o juiz, paciente, apenas tomava notas. A mentira, pela primeira vez, já não obedecia Karina. Ela falava rápido demais, tremia, errava datas, confundia nomes. E eu, sentado ali,
observando tudo, percebi que a fase do pânico estava apenas começando. Porque quando uma pessoa como Karina sente que está perdendo o controle, ela não desiste. Ela escala. E eu sabia que o que viria depois seria ainda pior. Quando as tentativas judiciais falharam e o juiz desmontou cada frase construída pelo advogado dela, Karina fez aquilo que pessoas como ela sempre fazem quando a realidade as contradiz. Tentou destruir a minha imagem. Se não podia vencer na verdade, venceria no barulho. Começou discretamente, enviando mensagens longas e melodramáticas a amigos em comum. O João está instável. Ele é perigoso quando contrariado. Ele contratou alguém para me seguir, tenho medo do que ele possa fazer. A palavra perigoso, repetida várias vezes, tinha um propósito claro: plantar uma semente. Alguns acreditaram. E, sinceramente, sou grato por tê-los perdido. Quem abandona sem perguntar nunca foi amigo, apenas plateia. Os verdadeiros amigos, aqueles que viram a minha vida nos últimos anos, pediram explicações. Não discursos. Explicações. Enviei a alguns deles um resumo do relatório do detetive. Horários, encontros, prints de mensagens onde Karina escrevia frases como: "É complicado, Ricardo. Vivo com ele, mas contigo me sinto viva." 2 homens. Um para estabilidade, outro para desejo. O silêncio deles após ver as fotos falava mais do que qualquer julgamento. Um deles, o Miguel, respondeu: "Mano, tu foste paciente demais. Isso não é traição casual. É uma dupla vida." E era exatamente isso. Karina não tinha cometido um erro, construíra uma segunda existência paralela, simultânea, calculada. Mas a queda real de Karina começou dentro da própria família. O pai dela, António, homem sério, daqueles que medem as palavras e levantam a voz apenas para corrigir contas, telefonou-me tarde da noite. A voz dele vinha arranhada, pesada. "João, fala-me com sinceridade. O que dizem sobre a Karina? É verdade?" Pedi o endereço de e-mail. Enviei tudo. Sem comentários. Sem veneno. Apenas fatos. 1 hora depois, António respondeu com uma mensagem curta que me doeu mais do que tudo o que Karina me dissera nos últimos 2 anos. "Perdoa-me. Ela mentiu para nós também. Há muito tempo." Essa frase, "ela mentiu para nós também", apagou qualquer dúvida sobre quem eu era na história. Eu não era o marido traído. Eu era apenas o último a descobrir que Karina era especialista em construir versões de si mesma para cada público. Mas enquanto o pai dela encarava a realidade, a mãe dela, Dona Lúcia, dobrava a aposta, como fazem aqueles que não suportam perder a narrativa. Ela telefonava para familiares, vizinhos, até ex-colegas de Karina que eu nunca tinha conhecido. Contava que eu era controlador, que prendia a filha dela em casa psicologicamente, que ela fugiu de mim por medo. Num dos áudios que recebi, reenviado por uma prima dela, Dona Lúcia dizia: "A minha filha só errou porque estava cansada da vida medíocre daquele homem. Quem é que aguenta um marido tão sem brilho? Sem brilho." Curioso como as pessoas escolhem insultos que revelam mais sobre elas do que sobre o alvo. O ponto de virada, no entanto, aconteceu quando a própria Karina tentou manipular a percepção da família inteira enviando uma mensagem coletiva dizendo: "O João inventou tudo. Ele pagou alguém para montar essas fotos. Eu nunca estive com ninguém." Eu não respondi. O pai dela respondeu por mim: "Karina, viste os documentos? Os horários? As transações de cartão? As fotos? As mensagens?" Ela apenas escreveu: "São coincidências." António replicou com algo que eu jamais esquecerei: "Coincidências não deixam marcas de batom num guardanapo do Hotel Sagres às 0h41. Depois desse dia, a família dela dividiu-se entre antes e depois. Antes, a versão que acreditava numa filha exemplar, esposa perfeita, sempre injustiçada. Depois, a descoberta amarga de que tinham criado uma mulher que fugia da verdade como quem foge de uma dívida antiga. Karina reagiu como previsto: mais mentiras, mais gritos, mais tentativas de inverter tudo. Era quase patético. Se não fosse tão cruel. Porque quando uma pessoa como ela perde o controle do público, procura um inimigo para destruir. E esse inimigo era eu. Mas ali, observando o caos que ela própria criava, eu já não sentia raiva. Sentia distância.
E uma espécie de calma que só vem quando percebemos que a verdade, por fim, começou a trabalhar por nós. Quando ficou evidente que Karina não tinha qualquer hipótese no tribunal, não com relatórios, extratos, fotografias e contradições suficientes para derrubar um prédio, foi o próprio advogado dela quem pediu uma reunião informal de negociação. Era curioso observar como, quando a mentira deixa de render, certas pessoas se transformam em grandes defensoras do diálogo. Na sala de conferências do escritório jurídico, Karina sentou-se diante de mim com o que restava da sua arrogância. Mas agora havia rachaduras. Os olhos dela já não tinham a mesma convicção. Aquele brilho de superioridade se tornara só reflexo de desespero. O advogado dela começou. A minha cliente deseja resolver isto de forma amigável. Propomos que a Karina mantenha a vossa casa em Matosinhos, metade do seu fundo de pensão e um apoio financeiro durante 3 anos, para que possa reconstruir a vida. O meu advogado, quase engasgando-se de riso, respondeu antes de mim. Não sei em que universo essa proposta seria considerada razoável. Eu recostei-me, respirei fundo e disse calmamente. Eis a minha posição. E coloquei o papel na mesa, impresso, simples, direto. O apartamento será vendido. Não havia sentido em carregarmos aquele espaço impregnado de mentiras. A hipoteca fora paga apenas por mim durante todos os anos. Nada mais justo que 70% para mim, 30% para ela. Todas as minhas poupanças e fundos de pensão permanecem exclusivamente meus. Karina nunca contribuiu com um único cêntimo. Muito pelo contrário, eu financiara a vida dupla dela. Apoio financeiro. 1 ano. 400 euros por mês. Quantia suficiente para que pudesse reorganizar-se sem fingir dependência absoluta. Karina ficou vermelha de raiva. Depois branca. Depois roxa. Isto é uma humilhação. Cuspiu ela. Eu mereço mais. Sempre dei tudo por este casamento. O meu advogado pousou uma pasta à frente dela. Fotografias. Prints de conversas. Extratos bancários de jantares para 2 às 23 horas. Notas de hotel em Braga, Guimarães, Aveiro. Karina empalideceu. Senhora Karina, disse ele, sereno como um médico explicando um diagnóstico. Não há tribunal neste país disposto a acreditar que a senhora foi economicamente explorada enquanto se hospedava em hotéis pagos pelo marido para encontrar outros homens. Ela gritou. Ameaçou processar-me. Ameaçou contar toda a verdade à imprensa, como se houvesse uma versão secreta onde fosse vítima. Pediu a nossa cadela, o sofá, o micro-ondas, o conjunto de panelas que a minha mãe nos dera no Natal. Praticamente exigiu inventário de tudo o que algum dia tocou. A cadela fica, interrompi. Ela não tem culpa do que fizeste. E sempre foi mais minha do que tua, desde o dia em que a pegámos no abrigo. Karina chorou. Chorou como uma atriz treinada, mas sem público suficiente para manter a performance. As negociações arrastaram-se por 2 semanas. Todos os dias ela mudava de ideia, queria mais, queria menos, queria tudo, queria nada, contanto que eu sofrisse. Mas a cada reunião, ela voltava mais cansada, mais desgastada. A verdade tinha um peso que nem a vaidade dela conseguia segurar. Até que finalmente, exausta e encurralada pela própria incoerência, desistiu. O acordo foi assinado num final de tarde nublado, numa sala silenciosa. Ela mal segurava a caneta. Quando terminou, largou o papel, aproximou-se de mim, com a voz baixa e venenosa, sussurrou. Vais arrepender-te. Ninguém vai querer-te. És dispensável. Foram 7 anos juntos. E mesmo assim, quando ela disse aquilo, não senti a pontada que esperava. Senti nada. Como se as palavras dela fossem vento tocando uma porta já aberta. Pela primeira vez em meses, ergui o rosto para a encarar de frente, sem medo, sem raiva, sem esperança. Karina, disse eu, com uma calma que até me surpreendeu, eu já estou livre. E ser livre vale muito mais do que ser necessário a alguém como tu. Ela franziu o rosto, confusa. Porque pessoas como Karina não compreendem liberdade. Só posse. Assinou, virou as costas e saiu. Sem olhar para trás. E o silêncio que ficou depois da porta fechar. Soou como a primeira respiração de uma vida inteira que eu ainda nem sabia que queria. O apartamento vendeu rápido. O mercado em Matosinhos estava em alta, e, quando os papéis finalmente foram assinados, senti que deixava para trás não só um imóvel,
mas uma versão inteira de mim que eu já não reconhecia. Depois de todas as contas, impostos e liquidações, recebi 94.000 euros. Karina, cerca de 40.000. Para alguém que dizia que eu era incapaz de lhe dar uma vida digna, ela ficou surpreendentemente satisfeita por alguns dias. Riu, saiu para jantar com amigas, publicou fotografias no Instagram com legendas inspiracionais sobre renascimento. Mas renascimentos comprados com o dinheiro alheio duram pouco. Em menos de 3 meses, o dinheiro dela evaporou. Literalmente. Comprou roupas novas, perfumes, tratamentos de pele, alugou um T2 mobilado, iniciou 2 cursos de autodescoberta que pareciam mais seitas do que formação. E, claro, continuou a cultivar a antiga ilusão da sedução, só que agora sem o charme proibido da mulher casada. Os homens que a enchiam de atenção desapareceram como fumo ao vento. Não queriam uma mulher divorciada com contas atrasadas. Queriam a fantasia de mulher ocupada, misteriosa, inacessível. Fantasia que, sem mim financiando, desmoronou rapidamente. 6 meses depois, recebi uma mensagem inesperada no telemóvel. Era Dona Lúcia. Um texto longo, dramático, carregado de culpa transferida. João, por favor, ajuda a Karina. Ela está quase no limite. Tu foste marido dela, tens obrigação moral. Ela errou, mas tu seguiste com a vida e ela não. Tens de fazer alguma coisa. Eu li 2 vezes. Não senti nada, nem irritação, nem pena, nem nostalgia. Apenas um facto simples. Aquilo já não era problema meu. Enviei a mensagem ao meu advogado. A resposta veio em minutos. Não responda. A família dela precisa aprender que consequências não são tragédias. São apenas verdades atrasadas. E pela primeira vez, senti que a justiça, a verdadeira, não a dos tribunais, tinha finalmente chegado ao lugar certo. Nos meses seguintes, construí uma rotina que nem sabia que me fazia falta. Comprei uma pequena casa perto da Foz, simples, luminosa, sem fantasmas pendurados nas paredes. Passei fins de semana inteiros com tinta nas mãos, instalando prateleiras, trocando lâmpadas, montando móveis. Era como reconstruir-me a mim mesmo, peça por peça. Troquei de emprego. Entrei numa empresa maior, com salário melhor e ambiente mais saudável. Comecei a correr de manhã, voltei para o ginásio, comprei uma moto que sempre quis e que Karina dizia ser coisa de adolescente. Um dia, por acaso, conheci Catarina, uma advogada que trabalhara com um amigo meu. Uma mulher tranquila, de fala firme e olhar sereno. Sem jogos, sem drama, sem exigências disfarçadas de amor. Saíamos para cafés, caminhadas à beira do Douro, conversas longas que terminavam em silêncios confortáveis. Ela não tinha urgência em nada. Não tentava ler-me para manipular, nem testava limites, nem me comparava com ninguém. Numa dessas conversas, enquanto almoçávamos num restaurante pequeno perto de onde eu morava, Catarina perguntou: João, tu ainda sentes alguma coisa pela Karina? Fiquei em silêncio. Não aquele silêncio pesado de quem luta contra memórias, mas um silêncio leve, como quem verifica uma gaveta onde já sabe que não há mais nada. Pensei com sinceridade. Sinto, respondi devagar. Mas não por ela. Ela franziu ligeiramente a testa, curiosa. Então, por quê? Suspirei, não de tristeza, mas de paz. Pela verdade. Por mim mesmo. Pela liberdade que eu não sabia que merecia. Catarina sorriu, não de triunfo, mas de compreensão. E foi naquele momento, com o som distante das ondas e o cheiro do café recém-moído, que percebi algo simples e profundo. Karina já não ocupava espaço dentro de mim. Era apenas um capítulo. Um capítulo necessário, talvez. Mas definitivamente encerrado. Hoje, quando penso nela, não sinto raiva, nem saudade, nem ferida aberta. Sinto distância. E, sobretudo, gratidão pela vida que começou quando o barulho das mentiras dela finalmente se calou. Silêncio não é vazio. Silêncio, às vezes, é liberdade. E foi nessa liberdade, fria, clara e inteira, que eu finalmente renasci.